programa Vida e Espírito, com Rogério Temporim. Roribeté, Rogério Temporim, programa Vida e Espírito, sempre pela TV São Tomé das Letras, canal 22, UHF. Sempre um grande prazer recebê-lo aqui para tratarmos os mais diversos assuntos que fazem o meu interesse. Pois bem, hoje nós vamos falar do anúncio da ciência que foi feito na semana passada, que causou um reboliço na comunidade científica e nas pessoas comuns também. Quem sabe seja esse um dos dois maiores anúncios científicos que nós veremos nessa nossa vida. Primeiro, com certeza, a experiência do LHC, quando se conseguiu comprovar o bóson de Higgs. E agora nós temos a confirmação por A mais B do que já se sabia da existência das ondas gravitacionais. Eu não quero me demorar muito no assunto ondas gravitacionais, o assunto técnico, mas eu queria falar um pouquinho para a gente entender o que são essas ondas gravitacionais, para entender depois as decorrências disso no mundo prático, a gente tentar vislumbrar aqui um pouquinho, e na questão ufológica. Na verdade, é mais uma confirmação do que a gente já supunha em relação a esses seres que chegam até nós. Claro, isso indo ao encontro da crença daqueles que já tiveram experiências ufológicas ou acreditam que esses seres já estão aqui. Pois bem, para isso eu queria falar antes um pouquinho da ondulatória, das ondas, para a gente entender um pouco essa questão das ondas gravitacionais, porque as ondas gravitacionais, elas são ondas na estrutura do espaço. Nós estamos falando do próprio espaço que vai sofrer ondulações na sua estrutura. Então, como é um pouco abstrato, vamos falar um pouquinho antes de ondulatória. Pois bem, as ondas mais famosas para nós e mais importantes até agora, pelo menos para o nosso mundo, são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são as ondas do rádio, né? Nós temos as ondas que nós usamos, né, para o celular, para a TV, enfim, essas ondas, e até o vulgo sabe as ondas eletromagnéticas. Bem, as ondas eletromagnéticas foram propostas por Maxwell no século XIX. Ele fez as fórmulas, previu que haveria a onda eletromagnética, que seria a onda elétrica, mas a onda magnética, elas caminhariam transversalmente assim. E essas ondas, enfim, existiriam. Foi até onde chegou o trabalho dele. Ele fez a fórmula famosa da onda eletromagnética. Só que foi o Hertz, o alemão Hertz, que é que ficou depois famoso pelo kilohertz, megahertz, enfim, que propôs, que tentou e descobriu experimentalmente as ondas. Ele confirmou por A mais B a existência dessas ondas, que é o que está acontecendo agora com as ondas gravitacionais. Muito bem, aí o Hertz, ele propôs os experimentos necessários e comprovou essas ondas. Descobriu as ondas eletromagnéticas na prática e, ao medir a velocidade delas, viu que elas tinham a velocidade da luz, a mesma velocidade que é 300 mil km por segundo. E aí ele desconfiou que a luz poderia também ser uma onda eletromagnética. E de fato era, e é. E aí, claro que ele deu o passo inicial para a revolução que aconteceu na humanidade depois. Tanto que o nome dele é a unidade de medida de hertz, né? Kilohertz, megahertz, gigahertz. Até a velocidade, o clock do celular, a gente compra 1.2 gigahertz. Essas ondas eletromagnéticas caminham sem necessidade de um meio, que é diferente das ondas sonoras que você está me ouvindo agora, elas precisam do ar. Mas, claro, nem vamos entrar nisso, na física quântica já se sabe que não é isso. Então, assim, o espaço vazio não existiria, mas não é o assunto. Então, as ondas eletromagnéticas caminham, vamos pensar, pelo vácuo e chegam até nós. Essas ondas vêm dos astros, né? Elas estão aqui no nosso cotidiano, por isso que a gente está vendo, você está me vendo, mas para o interesse da astronomia são as ondas que vêm lá dos astros. O espectro visível é o menor dessas ondas. E eles foram, durante muito tempo, a maneira que se investigou os astros através dos telescópios ópticos, até que se começou a construir, né, a usar os radiotelescópios, que são aqueles que vão
pesquisar as ondas que estão fora do espectro visível, normalmente mais abaixo do espectro, né, na vibração, na frequência das ondas. E aí, claro, outras informações chegaram, inclusive hoje, eu acabei de ler a notícia que o maior radiotelescópio na China vai ter 500 metros de diâmetro, a cúpula, né, de recepção. Ele vai começar a operar em setembro, né, maior do que o de Arecibo, e com certeza vamos ter muito mais informação aí. Pois bem, então as ondas eletromagnéticas, que vão desde a radiofrequência até os raios gama, passando pela luz visível, muito bem. No século XX, mais propriamente em 1915, Einstein publica a sua teoria da relatividade geral, que mudou a física para sempre. E lá na teoria da relatividade geral ele previu, com toda a sua perspicácia e sua inteligência, que existiriam ondas gravitacionais, que seria quando grandes objetos de grandes massas transitassem pelo espaço, ou no caso, buracos negros se juntassem, se fundissem, que é melhor, e esses grandes eventos com corpos de grandes massas causariam ondas na estrutura do espaço. Essas ondas, elas caminhariam e chegariam em algum lugar, em todos os lugares, na verdade, mas seriam muito fracas, não é? Porque elas necessitam de muita massa para acontecer, e mesmo assim elas vão fraquinhas, mas vão. Pois bem, ele previu isso, e depois, a partir da segunda metade do século XX, receptores começaram a ser construídos. E faz 50 anos que se está aprimorando desde a década de 60, aprimorando esses receptores para tentar detectar de fato essas ondas. Elas foram detectadas indiretamente na década de 80, num experimento que eu não vou lembrar aqui, mas agora elas foram de fato detectadas por A mais B. Um sinalzinho de nada para a gente. O detector, que é o do projeto LIGO, ele tem 4 km de tamanho para detectar uma vibração que é menor que o núcleo de um átomo. E ele detectou, né? São 2, inclusive, cada um num lugar dos Estados Unidos, justamente para eliminar enganos. Muito bem. O que é a onda gravitacional? Então vamos imaginar essa folha aqui, que ela é um espaço reto. Quando ocorrem esses eventos que envolvem muita massa, o espaço começa a fazer ondas, né? Como essa folha está fazendo aqui assim, ó. Claro que não tão grande, certo? Mas é a estrutura do espaço que faz essas ondas. Então isso necessita de um grande exercício de abstração, e essas ondas, elas já mexem com outras possibilidades. Quais as possibilidades agora com a confirmação por A mais B dessas ondas? Pois bem, nós temos muitas maneiras de pensar. Quando as ondas eletromagnéticas foram descobertas, não existia o rádio, por exemplo, não existia TV, celular, nem inimaginável. Como se responderia essa pergunta lá? Para que servem as ondas eletromagnéticas? Para que vão servir? Não sei. Né? Se não se acreditasse nelas, naquele momento, todo esse desenvolvimento não viria depois. E a mesma coisa, as ondas gravitacionais, elas no futuro, elas podem trazer coisas inimagináveis para nós. Agora, a gente não pode, por A mais B, dizer o quê. Mas eu queria pegar 2 pontos. Primeiro, eu queria pegar a declaração do físico do INPE, que foi o Odílio de Aguiar, ele comentando sobre essa descoberta. Olha o que ele fala, palavras dele: isso vai abrir uma perspectiva no futuro enorme de conhecimento. Você pode desenhar 2 pontos numa folha de papel, 2 pontos distantes, digamos, milhões de anos, e você pode dobrar a folha e juntar os 2 pontos e ficar um do lado do outro, você passar de um para o outro quase que instantaneamente. Então o que o Odílio está falando é assim: como esse espaço agora se provou que ele em determinadas circunstâncias pode fazer ondas, então vamos supor, eu estou aqui, né, e a estrela mais próxima está aqui, e aí esse espaço está fazendo ondas, né? Ondas, só que essas ondas começam, né, a ter amplitudes maiores, tal, enfim, esse espaço está todo aqui se curvando.
Então a gente pode imaginar hipoteticamente um procedimento controlado que crie uma curva de forma que esses dois pontos aqui em algum momento se juntem, né? E aí a estrela mais próxima da Terra, que é a Alfa Centauro, está 4 anos-luz daqui, e eu estaremos num mesmo ponto juntos aqui, ó, né? Estaremos juntos em algum momento, e aí eu pulo de um lado para o outro. É isso que o Odile está falando. Então, assim, a possibilidade da onda gravitacional não é porque se detectou essa e agora, assim, já foi confirmado. Agora, como dominar isso? Será que alguém já está tentando? Sim, já existe um motor de dobra espacial que está tentando essa ideia aí de pegar atalhos, né? Através dessas questões gravitacionais. Esse motor está sendo testado já, e só que está muito no começo, tudo, claro. Então não se sabe onde se vai chegar com isso. Bem, isso é tudo especulação. Agora eu queria falar dentro do campo da ufologia. O que essa notícia traz para nós? Essa notícia, ela não é tão impactante, porque é óbvio que para aqueles que têm experiências ufológicas, já viram esses seres, viram naves, e tem certeza disso, já verificaram isso, né? Estamos tirando os embusteiros, os enganos, enfim, aqueles que tiveram essas experiências mesmo, eles já sabem que se esses seres chegaram aqui, eles chegaram de alguma forma estupenda, e não, assim, vamos dizer, honestamente andando o espaço nas distâncias mensuráveis, porque o próprio Einstein, a teoria da relatividade, prevê que nada pode ir mais rápido que a luz, ou nem na velocidade da luz, só a luz mesmo. Então, quer dizer, para você chegar da estrela mais próxima aqui, na velocidade da luz já não daria, então você levaria mais tempo que 4 anos, apesar que o tempo se dilata também nessas velocidades. Seja como for, resumindo, é óbvio que esses seres chegaram aqui. Se eles estão mais à frente que a gente precisa só, esses cientistas aqui estão falando de 100 anos para as evoluções virem a partir dessa questão das ondas gravitacionais. Quer dizer, esses seres que estão milhões de anos à frente de nós já digeriram isso muito facilmente, já estão passando por esses atalhos, com certeza, e já resolveram problemas que nós temos que resolver ainda, porque a questão hoje em dia da física, do princípio da incerteza e tal, é que se você passar por um atalho desses, e o que você acha que o buraco negro, por enquanto, potencialmente, é uma dessas portas aí para passar de um lugar para o outro no espaço, através de dobras. Quer dizer, pelo princípio da incerteza, você vai sair do outro lado uma geleia, uma gosma, não é? Agora para a física é isso, né? Agora vamos saber para o futuro, né, como que vai ser isso. Então esses seres que estão muito à frente de nós já com certeza resolveram todos esses problemas. Pois bem, assim, nós tivemos 2 enormes descobertas nessa década, que foi o primeiro bóson de Higgs, que veio para confirmar o modelo padrão das partículas. Você veja que o experimento LHC é um experimento que consumiu bilhões de dólares, e você tem um túnel, acho que tem 45 quilômetros. É um experimento mais engenhoso e mais caro da humanidade por conta de uma hipótese do Higgs, né? O Higgs, o físico que propôs, né, a existência desse bóson. Ele está vivo ainda, acho. Você imagina, né, como que as pessoas foram atrás dessa... ele supôs alguma coisa, a gente vai construir um experimento maior, experimento da humanidade para conseguir fazer isso, porque a física já tinha certeza dessas coisas praticamente, né? Praticamente certeza. Então, assim, e agora vem esse experimento do LIGO, que estão há 40 anos refinando os detectores. Você vai refinar os detectores se você não tem certeza do que você vai achar? As pessoas dedicaram a vida delas para aquilo ali, porque também já tinha certeza. Então, muitas coisas que já estão ali na ponta do processo, que sabe que tem que só descobrir. E com certeza essa questão da dobra espacial, dos buracos de minhocas, eu tenho certeza que são realidades. E se eu tenho certeza que são realidades, os seres que estão milhões de anos à frente de nós, com certeza já fizeram isso e estão aqui, por isso estão aqui entre nós. Muito grato pela sua presença, espero que tenha gostado do programa hoje, comentário leigo sobre esse assunto aí. Aguardo você sempre aqui às sextas-feiras, às 22 horas, sempre muito bem-vindo, críticas e sugestões, e estamos por aí. Tenha uma ótima semana.
Vou aguardar os seus comentários nos vídeos, nesse e nos outros. E nos encontramos na sexta-feira que vem. Muito bem. Tudo de bom. Fica com Deus.